0 operadora 11 3337 5886. Faz a sua pergunta, dá a sua opinião, ou entre lá na nossa fanpage, facebook.com/nossopgm. Entrando lá na fanpage, você vai lá em inbox e deixa o seu recado com a sua pergunta, que é a sua dúvida ou o seu comentário, a gente traz pra cá, tá? Já vou pegar aqui no celular e deixar ele na nossa rede social, tá? Agora eu tô recebendo no nosso estúdio a Elisa Manso, que é jornalista e social media. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Eu acho que a principal pergunta do momento, a primeira pergunta que deve ser feita, eu gostaria que você explicasse para nós, é hoje a gente percebe que não tem mais chance de uma pessoa não ter contato com as redes sociais, né? Por isso que eu queria te perguntar, qual a importância disso para a igreja? Bom, tem como ela não ter contato, né? Claro. De alguma maneira, dependendo até da idade, da faixa etária e até do tipo do ministério que é desenvolvido, né? Mas falando assim, principalmente da importância, né, do uso das mídias sociais para a igreja, para os ministérios e para o cristão individualmente, né? Então, quando a gente para pensar que na época de Jesus, ele utilizou todas as ferramentas que ele tinha disponíveis na época dele para propagar o reino de Deus, né? E assim como ele levou a mensagem, os apóstolos também levaram essa mensagem de uma maneira tão eficiente e eficaz que essa mensagem chegou para nós até os dias de hoje, né? E quando eu paro para pensar como a mensagem era levada naquele tempo e penso na dimensão de ferramentas que nós temos nos dias de hoje, a gente enxerga a possibilidade que o meio digital, que é a internet, nos possibilita de alcançar pessoas no mundo todo. Então, aquela mensagem que era tão local, a gente pode expandir essa mensagem ao redor do mundo ao mesmo tempo. Pela internet, todos podem assistir o programa ao vivo pelo site. Então, a nossa mensagem ela pode ser enviada com muita eficiência. Então, se a igreja, se as lideranças, os pastores, os membros, eles têm a consciência de que eles podem utilizar o meio digital para levar a mensagem do reino, para passar um bom testemunho de fato, usar com sabedoria, o alcance dessa mensagem vai ser muito maior do que o da nossa comunidade local, né? Então esse é um processo assim, de educação digital, de aprendizado mesmo. Você falou pra gente que existem alguns ministérios que não têm acesso à rede social. Quais são esses ministérios que você acha que não se enquadram, não se encaixam em redes sociais? Eu tive essa semana com uma igreja palestrando sobre o uso das mídias sociais na igreja com líderes. E eu estava conversando com pastores de crianças. E eles falando sobre como é difícil lidar com a questão da tecnologia e as crianças pequenas, mesmo nas salinhas das igrejas, né? E ele falando que a liderança que ele exerce, eles têm vontade de desestimular um pouco para que as crianças brinquem mais. Então, quando a gente pensa no Ministério Infantil especificamente, nós não vamos desenvolver um ministério para que a criança acesse a internet. Talvez colocando um vídeo, né, para assistir, ok, mas você não vai desenvolver uma estratégia específica ali com criança nesse primeiro momento. Talvez sim, com as adolescentes, né, porque é a faixa etária que os pais se preocupam um pouco mais. Já estão com o smartphone, com o computador, com o notebook, qual tipo de uso ele tem feito. Então, eu acredito que como igreja a gente precisa pensar que na fase da criança, da primeira infância, né, principalmente, a gente vai cuidar da criança como a gente tem cuidado sempre. Mas você já vai prepará-la para a educação digital, tendo limites, tendo horários, tendo a supervisão, né, do uso. Mesmo quando a criança vai ali brincar no YouTube, assistindo um vídeo, mas lógico, precisa da supervisão de um adulto para não chegar até um vídeo que seja inadequado para a idade. Então tem todas essas preocupações. A igreja, ela faz parte disso, né? Como a igreja é uma grande influenciadora na sociedade, nós precisamos refletir um pouco mais sobre esse uso digital nas famílias e também pelas nossas lideranças nas igrejas, nas instituições. Você falou sobre as crianças agora e me faz pensar numa situação que a gente vive muitas vezes. Crianças que têm redes sociais, podemos falar do Facebook, Instagram, entre outros, geralmente tem que mentir a idade para poder ter acesso a essas redes. Como instruir os pais nesse momento? Eu vejo que isso vai muito para a área da psicologia também, né? E conversando com psicólogos, terapeutas, esse pessoal da área de educação, eles sempre falam que trabalham o desestímulo desse uso da tecnologia. Porque existem fases e etapas para que a criança chegue não uma criança, mas um adolescente já, a utilizar uma rede social. E mesmo assim, com uma supervisão
digital. Você Mas resolveu não incentivar por não tanto, incentivei, exatamente. Então eu percebi que ela gostava de utilizar como crianças usam para assistir um vídeo ou para ver um desenho. E nesse caso eu acho que é saudável porque tem a questão da mobilidade, né, com o equipamento dentro de casa. Mas estimular a criança a participar de uma rede social não é o momento exato e na verdade nós entendemos e observando nas nossas redes pessoais no dia a dia que nem os adultos estão preparados para utilizar a rede. A gente vê pelo excesso de exposição, né, as postagens inadequadas, muitas vezes a falta de sabedoria ao comentar algum assunto, né, que torna agressivo. Então, se nós vemos que os nossos adultos eles têm uma dificuldade grande de lidar com o meio digital, quanto mais as crianças, né? Então, a gente precisa sim observar como elas têm utilizado. E mais eu acredito nessa área de vídeo, de entretenimento, ok? Mas rede social não é um lugar para a criança, não é um ambiente para ela. Mídias sociais talvez, mas redes sociais não, redes né? não, redes sociais não. A partir de que idade você acha interessante os jovens começarem? Eu acredito que a partir dos 10 anos é o que nós temos visto com mais frequência. E daí vai dar maturidade, porque muda um pouquinho, Isso, né? Exatamente, como eu falei, a minha experiência com a minha filha foi interessante, porque ela agora, quase aos 13 anos, é que ela teve algum interesse de ter uma rede social. Mas mesmo assim, ela mais, eu observo ela mais acompanha o que os amigos postam do que publica. Ela não é muito de publicar. Mas nós vemos o comportamento daqueles que publicam o tempo todo. Então tem questões de segurança, que a gente se preocupa com criança e adolescente. A questão da postagem com a foto do uniforme escolar, né? Ele mostrando a localização de onde ele está naquele momento, fazendo uma refeição com a família, ou até mesmo na igreja. É uma situação complicada e que a gente precisa orientar melhor. Eu falo que a educação digital ela é algo assim que precisa ser bem mais discutida. Nas escolas se fala muito pouco de educação digital. Nos últimos 5 anos, 10 anos, a gente fala muito sobre inclusão digital, vamos incluir as pessoas, vamos permitir que elas acessem, mas não tem se falado sobre a educação, que é preparar a pessoa para um uso mais adequado, para que ela não se exponha tanto, para que ela não gere tantos conflitos no meio digital. A gente vê falar tanto sobre pesquisas que apontam gente que está com depressão porque fica vendo a felicidade dos outros nas redes sociais. Né? Que muitas vezes é uma felicidade É mascarada. uma falsa né? felicidade, né? Nós sabemos que aquilo é um recorte do dia da pessoa, né? Acho que uma coisa importante que vale lembrar, quando eu começo falando que hoje é praticamente impossível a pessoa não ter algum contato com a rede social, eu conheço muitos lugares aqui no Brasil, até por questão de evangelismo, por igrejas que eu conheço que trabalham, que pode parecer estranho para vocês, gente, mas tem lugar que mal tem água, que mal tem comida. Então, rede social é difícil lá. Mas ainda assim, a maioria desses lugares tem algum ponto onde a pessoa possa acessar e tudo mais. A gente tem a impressão, pela maioria de nós, ter tanto acesso através desse instrumento aqui, muitas vezes, o celular e um tablet. A gente tem acesso, a gente tem a impressão que todo mundo tem esse acesso e que a gente vai alcançar todo mundo. Quem a gente alcança? Quem a igreja alcança através das redes sociais? Pelas suas especializações, o que você percebe? Bom, os grandes centros são os que estão conectados, né? As cidades onde a conexão da internet é melhor e até mesmo a questão da renda, né? Porque eles tenham acesso a algum tipo de computador ou smartphone. Hoje ainda tem a questão dos telefones, os smartphones, que são esses que permitem acesso a redes sociais e internet a baixo custo. Então, as pessoas cada vez mais têm acessado. O que eu percebo, e ontem foi constatado em uma pesquisa que foi divulgada, que quase 90 milhões de brasileiros já estão acessando a internet pelo celular. E quando a gente para pensar nesse dado, ele é impressionante, porque o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de brasileiros. Quase metade da população Quase usando metade através do celular, fora os outros acessos. Isso. O último dado que nós tínhamos de acesso à internet eram 105 milhões há um ano atrás no acesso geral. Então, quando eu vi os dados ontem, que são quase 90 já, só com celular, a gente pensa, poxa, muita gente. Mas a gente tem que considerar os grandes centros. E aí está o ponto que eu falo muito de mídias sociais na igreja. Qual que é a importância disso nesse contexto todo? Nós pensamos assim, as nossas igrejas, algumas delas transmitem o culto ao vivo pela internet ou por um canal de TV. E pensam assim, não, mas todo mundo está assistindo. Não, todo mundo não está assistindo.
quilômetros de Belo Horizonte, em algumas cidades do interior ali, a conexão da internet é muito ruim, a situação financeira da cidade também não é tão boa, então os equipamentos são mais antigos. Essas pessoas elas não conseguem assistir um vídeo ao vivo online, eles tentam e não conseguem. Como você diz, eu venho da Igreja Batista da Lagoinha, que é a igreja onde eu congrego e onde eu tenho desenvolvido principalmente o meu trabalho com comunicação, né? Comecei ali. E lá, o que nós percebemos? As pessoas enviavam mensagens informando, e-mails, olha, nós não conseguimos assistir ao vivo. Então nós descobrimos que tem toda uma questão técnica, porque eles não têm condições de acessar a tecnologia. E aí, paralelamente a isso, nós desenvolvemos o trabalho das coberturas online em texto, foto e vídeo. Como é que isso é isso? Que seria, por exemplo, com o Twitter, que nós fazemos a cobertura que a gente chama de passo a passo. O que seria isso? A cada momento que vai acontecendo ali ao longo do culto, eu vou fazendo em frases curtas ali como o Twitter e informando o que está acontecendo. Que o pastor naquele momento está orando, coloca trechos da oração, coloca a leitura da palavra que foi feita e tem todo o processo ali. O que é necessário para assistir o vídeo é mais pesado do que você, por exemplo, ver as frases do Twitter. Exatamente. O acesso do Twitter é mais fácil no carregamento, usa uma faixa menor de internet, então a pessoa não precisa ter uma internet tão boa para acessar esse tipo de rede. Isso facilita a comunicação. E eu tive uma experiência muito forte com isso em 2009, lá na minha igreja local, fazendo essa transmissão online pelo Twitter. Porque eu já ouvi bastante gente falar assim, Elis, mas não é eficiente você ficar descrevendo em frases curtas o que acontece dentro da igreja para as pessoas lerem. Eu falei, olha, a gente precisa considerar não a realidade que nós temos aqui nas capitais, nos grandes centros de internet e equipamento. A gente precisa pensar daqueles que estão a todo custo tentando conseguir um pedacinho dessa mensagem. E é uma forma da gente disponibilizar esse material. E aí, fazendo essa cobertura em um culto, eu sempre coloco todo o passo a passo do que está acontecendo. E no final do culto, nós temos a oração convidando a pessoa a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E eu tenho por hábito escrever sobre isso no Twitter. Eu coloco, olha, esse é o momento mais importante do culto. Se você não entregou sua vida a Jesus, ou se você quer voltar para Jesus hoje, repita essa oração em voz alta. E aí eu escrevo a oração toda inteira. Você quase decupa o culto, né? Exatamente, é praticamente uma decoupagem. E aí eu escrevo a oração. Então, eu escrevo, geralmente está acabando o culto nesse momento, e eu agradeço a quem acompanhou a transmissão pelo Twitter e tudo mais. E nesse dia, uma moça respondeu para o Twitter da Lagoinha. E ela respondeu falando assim, olha, meu nome é tal, eu estou morando na Austrália, eu vim estudar medicina aqui, e eu queria agradecer a você, que eu não sei quem é, que está escrevendo aí a mensagem do culto. Eu consegui acompanhar aqui pelo Twitter. E eu queria te dizer que eu voltei para Jesus agora. Muito obrigada por transmitir a mensagem. Então, na hora, quando eu li aquilo, sabe, assim, encheu meu coração de alegria. Eu falei assim, Deus, eu entendi por que nós precisamos fazer esse trabalho. Porque mesmo que uma pessoa for alcançada por essa mensagem, o céu se alegra, dá em festa. Uma pessoa que estava lá na Austrália, né, pela novela Noite, para ela era de manhã, e ela orou ali, voltando para os caminhos do Senhor, acompanhando uma transmissão no Twitter. Então, aí eu falo, nós precisamos ter sabedoria. O tema mídias sociais na igreja, que eu tenho palestrado e das igrejas falar sobre ele, é justamente sobre isso, é despertar as nossas lideranças. Porque a internet ela tem um lado difícil, o lado ruim, a nossa preocupação com crianças e adolescentes, até com a terceira idade, que está chegando com toda a força no meio digital, mas nós também precisamos pensar que ela é uma excelente ferramenta eficaz que nós podemos alcançar pessoas que talvez não estariam na nossa igreja hoje, que a gente não encontraria no impacto evangelístico para convidar, para que ela fosse para a nossa igreja. Então, é uma oportunidade de utilizar um canal que tem um alcance tão amplo para trazer essas pessoas para Jesus. Eu queria que você falasse um pouco sobre sermos úteis, porque a gente ouve e conversa sobre várias possibilidades através das mídias sociais, como ganhar dinheiro, desenvolver o seu negócio e assim em diante. Você falou sobre exposição, que é uma coisa que me chama muita atenção na internet. Sim. Eu conheço um pastor que fala que que a ovelha não conta, o Facebook conta. A ovelha não foi pro culto domingo à noite, não fala nada pro pastor.
sempre falo para as pessoas com quem eu converso sobre mídias sociais que essa questão do ser útil, né, de fazer a diferença mesmo na internet, seria especificamente você cumprir o nosso papel de cristão. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo na Terra. E nós somos embaixadores de Cristo aqui, mas é on e offline. Não tá, a Bíblia não falou que nós somos embaixadores só offline. Nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos o reino de Deus. E daí a importância de você utilizar o meio digital também para falar do amor de Deus. Então, para um cristão, para um líder, para um perfil de uma instituição, de um ministério, o mínimo que ele tem que ter é um versículo bíblico publicado por dia. Eu já vi líderes falando assim comigo, Elise, mas Bíblia nós temos no celular, tem na internet, vários sites, por que eu vou ficar colocando versículos em rede social? Eu falei, porque é o mínimo que nós como cristãos precisamos fazer diariamente. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer e precisa fazer é semear a palavra. E eu não falo que é você entrar de hora em hora e colocar um versículo, porque se eu passar o dia com você, eu tenho certeza que você não fica falando versículo de hora em hora aos quatro ventos. Existe um contexto para a gente falar da palavra e tudo mais. No meio digital da mesma forma, mas a gente precisa sim semear e ter uma consciência de usar. Não tem problema você utilizar a rede social para entretenimento. A gente precisa ter uma cautela para excesso de exposição, sim, mas utilizar com responsabilidade e entendendo quem nós representamos, né? Nós representamos o reino. Eu falo de um caso que eu vi no Facebook, fazendo pesquisas de páginas de igreja, que eu vi uma igreja que, assim, eu vi que é uma igreja de um lugar, de uma cidade mais de interior e tudo mais, e o pastor viajou com a família dele de férias para uma cidade praiana. E ele colocou a foto de perfil da página da igreja, a foto dele, da esposa e das filhas com roupas de banho, de praia. Então, isso não condiz com a página de uma instituição, de uma igreja. Então, você colocar uma foto com o pastor ali, com a esposa e com as filhas com uma roupa de banho, é totalmente inadequado. Então, aí eu falo da importância da educação digital, da gente comentar um pouco mais sobre isso. Totalmente sem maldade, mas que não cabe ao contexto, né? Não cabe ao contexto e expõe de uma maneira que pode até ridicularizar a instituição, na cidade local, né? Na comunidade. Olha, tem uns recados chegando pra gente, eu não vou conseguir ler todos, mas, por exemplo, a Eliana Mello diz assim: eu gosto de usar o Facebook para evangelizar e para o meu artesanato. Porque eu não gosto, eu deleto e não olho. E nunca me aborreço. Outra coisa que as redes sociais às vezes faz é que as pessoas se aborrecem com ela, né? É verdade. É porque determinados assuntos geram debate, né? Uhum. E tem pessoas que são um pouco mais fervorosas para debater determinados assuntos. E eu falo que a oração de Salomão é a oração que nós deveríamos fazer sempre. Senhor, dá-nos sabedoria para estar nessa geração, sabe? Nós estamos na geração digital. E não é por acaso, Deus nos semeou, né? Nos colocou nessa época, não foi por acaso. Então, que nós tenhamos mais sabedoria, sim, para não gerar discussões, para não gerar intrigas, inimizades na rede. Em muitos momentos, a palavra mesmo nos ensina que é mais sábio calar do que falar. Então, a gente precisa ter esse entendimento mesmo. Porque a partir do momento que você está ali, você está se expondo e qualquer pessoa pode falar o que quiser, porque você também está ali, né? A gente está se expondo. E uma coisa importante que é o que eu falo para as pessoas: nós não temos que ter opinião sobre tudo e publicar opinião sobre tudo, porque é um erro muito comum, né? Então eu quero... Eu tenho que me posicionar sobre isso. Por que eu tenho que me posicionar? Exatamente. São determinados assuntos. Seria legal comentar no meu grupo de discipulado, grupo de estudos, na igreja, com os amigos, na faculdade, mas determinados assuntos eles não precisam chegar até a rede social para gerar uma polêmica, gerar principalmente ofensas, né, que nós vemos bastante, relacionado à política, relacionado ao futebol. Eu falo que em momentos que a gente percebe como o crente se comporta na internet, eu falo que existem dois momentos: o do futebol, que a gente observa os comentários, e também o horário das novelas, que as mulheres falam que não assistem. Mas se você entrar nas redes sociais, você vai perceber que existe todo um comentário, toda uma linha já desenvolvida das pessoas que acompanham a novela, né, por exemplo. Então, é exatamente como o pastor falou. Me faz lembrar. Teve uma novela, recentemente, acho que ela já não está mais no ar, que ela teve bastante polêmica entre os cristãos. Eu nunca assisti o único episódio dessa novela, mas eu abri o Facebook na página dos crentes e estava lá: olha, beijo não sei o que na novela tal, não sei o que eu consigo
falam, gente, por que o crente está postando isso? Eu tô confusa. Eu também queria entender, fizeram uma publicidade muito boa. Pois é, eu falei, gente, isso aqui é da publicidade pra novela, é da Ibope pra novela. Exatamente. Eu acredito que nós temos dado, né, como cristãos, isso é triste falar, mas nós temos dado audiência para muita coisa ruim. E as pessoas em um país que fala tanto em crise, e nós acreditamos que quem está com Cristo não está em crise, nós estamos mesmo crendo que Deus está no controle das nossas vidas, mas as pessoas esperam de nós cristãos uma palavra de paz, uma palavra de alento do coração, uma palavra que venha assim alegrar nosso dia. E aí você entra na rede social e vê ali a pessoa fazendo, né, alguns brincam que é o muro das lamentações, né? Você entra ali no Facebook, a pessoa está reclamando do trânsito, do tempo, da temperatura, da chuva, ela está reclamando da vida, mas ela não se lembra que ela acordou de manhã, que as misericórdias foram renovadas, que ela poderia, né, semear esse tipo de palavra na vida de quem acompanha. Tem muita coisa a gente pode fazer para alcançar as pessoas pela internet. A gente precisa entender um pouco como funciona cada rede. As pessoas entram nas redes sociais sem saber para que elas servem. Tem uma rede agora que ela está começando a ganhar uma evidência maior, que é o Periscope, que é uma ferramenta que o Twitter desenvolveu, uma rede social de vídeos. E as pessoas, elas produzem vídeos ao vivo, e esse vídeo fica disponível até 24 horas. E eu tenho visto as pessoas usando o Periscope, assim, eles só faltam mostrar até dentro do quarto, dentro do banheiro, a pessoa saindo de um avião, vai mostrando, que eu tô saindo do avião. Eu falo, nossa, será que as pessoas estão pensando que estar numa rede social não é publicar mais do mesmo? Que o ser diferente seria eu pensar, poxa, que coisa legal eu posso colocar para contribuir para a vida das pessoas. Publicar um culto, como por exemplo o missionário Soares tem feito muito isso, publicar os cultos. Depois do culto ele entra, dá uma palavra, eu acompanho, chega a ser até um entretenimento junto com informação importante. As pessoas, eu estava escutando no fim de semana, então a pessoa pergunta lá, missionário, me fale a respeito do não sei o que, aí o missionário vai lá e dá uma explicação para a pessoa sobre aquilo. É uma maneira diferente de utilizar o Periscope. E eu confesso que de todas as pessoas que eu sigo no Periscope, eu nunca postei um vídeo, não achei nada relevante para postar ainda, eu prefiro acompanhar as pessoas. De todas as pessoas que eu acompanho no Periscope, eu costumo só prestar atenção naqueles que são cultos, um vídeo de um louvor bacana, porque o resto, existem outras redes sociais para isso. É verdade, é verdade. Então, as pessoas querem fazer a mesma coisa em todas as redes sociais, né? Tem o uso do Snapchat. É isso que eu ia falar, né? O Snapchat, assim, é uma rede social que, como profissional, eu observo, pesquiso, eu observo principalmente comportamento. Quando eu tenho uma adolescente em casa, então eu estou de olho nela ali e vejo o comportamento do adolescente com a rede. E é uma rede que ela tinha um foco mesmo nesses jovens, né? De fazer a postagem dinâmica e tal. E eu tenho visto, assim, adultos, líderes, pastores também, cantores, que têm se ridicularizado, assim, no meio digital. E aí, quando você quer que o cliente seja levado a sério, o que nós pregamos, o que nós levamos como mensagem, ser levado a sério, nós estamos descredibilizando o que nós fazemos em redes sociais como Snapchat e Periscope. Ela está falando do Snapchat, eu estou caminhando para encerrar o bate-papo, mas eu tenho Snapchat também, e eu costumo falar para a galera da geração Y que eu percebo que o Snapchat é para eles, então eu utilizo, eu vejo, eu acompanho, eu publico uma frase, eu publico um culto, eu publico minutinhos antes do programa, mas de fato, até a última atualização que teve, você percebe que o negócio mais teen não é muito a nossa cara, né? Exatamente. Então é algo divertido, né? É interessante. Até porque você tem que tomar cuidado com aonde você vai se expor. Então, você vai fazer brincadeiras que são mais internas, piadas internas, como a gente fala. Então, se fecha nesse grupo. Isso. Pode ser o grupo da igreja, o que for, mas às vezes é uma frase que saiu, todo mundo achou engraçado, ou no momento do culto, uma criança que gritou, falou alguma coisa, virou uma brincadeira entre vocês, que fique só entre vocês para não virar ridículo entre os outros. Exatamente. Né? Então, foge do contexto, né? Não é todo mundo que sabe exatamente que contexto é esse. Mas, como eu falei, eu enxergo nos desafios das mídias sociais para a igreja e para nós como membros, né? Existem vários desafios, mas existem grandes oportunidades. A gente pode utilizar ela com planejamento, fazer uma pesquisa sobre o uso de redes sociais. Tem igrejas e ministérios fazendo trabalhos muito interessantes no meio digital para a gente se inspirar e pensar como eu posso utilizar o meio digital para engrandecer o nome de Deus, para honrar o nome de Deus. Porque é gostoso, é um entretenimento, é um momento de divertimento também, mas a gente pode usar com um pouquinho mais de eficiência
com mais cuidado e sabedoria para honrar o nome de Deus. Elis, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para todos os pastores, líderes e membros de igrejas hoje que nos assistem. Você acha que as igrejas já entenderam, de um modo geral, como utilizar a rede social? Ou, como você acaba de falar, uma pesquisa poderia ajudar muito? Eu acredito sim, a pesquisa ajudaria bastante. Mas o que eu posso falar para os líderes e pastores, né, é para que não tenham medo de utilizar o meio digital. Nós precisamos sim dessas ferramentas, até para fortalecer os laços internos da nossa comunidade local. Os nossos membros estão conectados. Por que não agrupar essas pessoas, fazer um bom trabalho, né? Tantos talentos dentro da igreja, eu falo, a gente pode fazer tanta coisa, videoaula, escrever devocionais, vídeos com mensagens mais curtas. Então existe muita coisa interessante para a gente desenvolver como igreja, como ministério.